Gente, então não vamos perder tempo, né? Primeiro ponto importante. Nosso objetivo hoje é falar de Era Vargas para você. Hoje, tu vai ter que me ajudar, já que aqui eu me embananei um pouquinho na tecnologia, mas vamos lá. O que eu preciso que você anote em qualquer canto quando a gente fala de Era Vargas, por gentileza, tá bom? Primeiro ponto importante, chance de cair Era Vargas em prova, chance grande. Lembra que a prova da CAF você tem algumas questões de história ali, tá bom? E essas questões de história, além da área de saúde, que sempre é cobrado, o cara também coloca a parte de história do Brasil e história geral. Então, hoje qual é o nosso objetivo? Falarmos simplesmente daquilo que a gente chama de Era Vargas, parte 2. E para isso eu quero que você faça uma linha no seu material, para a gente trabalhar assim, ó. Vamos colocar aqui, vamos ver se vai dar certo aqui, pessoal. Uma linha temporal para a gente conversar aqui. Tá horrível isso aqui, né, pessoal? Mas fique tranquilo que a gente vai dar certo aí. Primeiro ponto importante, deixa eu sair do compartilhamento aqui e, por favor, olha para mim aqui. Pega uma linha ou um caderninho no seu material, faça uma linha reta, por favor, ali, e coloca assim comigo, ó. Vamos fazer assim. Você vai começar com um título chamado de populismo, pessoal. O que é o populismo? Período de 1946, 1964. Conseguem me ouvir aí? Estão me vendo? Tudo bem, pessoal? Dá um oi para mim aí, galerinha. Consegue me ver e ouvir? Tudo bem? Maravilha. Então escreve lá, por favor, pessoal. Vamos lá. Vamos fazer virar o jogo, não é uma configuração que vai estragar a nossa noite hoje aqui. Coloca lá, populismo, 46 até 64. Minha sugestão, ao acabar essa aula, assista lá na plataforma no On-Demand as várias aulas que você tem desse assunto aqui. Isso está na apostila 3. Quando você entrar simplesmente lá no On-Demand, procura a apostila 3 lá, Brasil, República Liberal também. Primeiro ponto, você vai colocar assim para mim, ó, Eurico Gaspar Dutra, pessoal. Dutra, coloca lá, por favor. Primeiro presidente do populismo, Dutra. Na economia, você vai colocar o plano SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. Não me coloque educação, por favor. Saúde, alimentação, transporte e energia. Um ponto importante do Dutra, pessoal. Eu gostaria que você lembrasse, por favor, com ele, ou dele, a aproximação entre Brasil mais Estados Unidos da América. Então, Dutra, aproximação Brasil e Estados Unidos, então. O que é o plano SALT, professor? Foi o plano econômico que o Dutra fez, e para fazer esse plano econômico, ele teve ajuda dos Estados Unidos, obviamente ajuda econômica dos Estados Unidos da América, então. Então, primeiro ponto, ajuda econômica dos Estados Unidos, então. Eu quero que você lembre, levanta a cabeça e olha para cá, por favor, de 46 a 64, pessoal, você vai ter um aumento da inflação no Brasil. Não esquece disso, por favor. Assim como o aumento da dívida externa do Brasil. Aumento da inflação e da dívida externa do Brasil. De 46 a 64, você não tem controle da inflação. Você não tem dívida externa baixa, e sim dívida externa alta, então. Beleza? Então, guarda o Dutra ali com carinho. O que a prova pode fazer contigo, pessoal? É simplesmente colocar a situação do Dutra, colocar simplesmente o plano SALT e colocar para você o que é o S, saúde, alimentação, transporte ou energia também. Não coloque educação, é energia, então eu estou falando de hidrelétrica também, pessoal. Também você lembrar do aumento da inflação e da dívida externa, então. Beleza? Gostaria que você lembrasse assim, pessoal, a eleição de Dutra. Primeira eleição, coloca lá, por favor, com voto feminino direto. Primeira eleição com voto feminino direto. Professor, mas as mulheres votaram com Vargas. Você está certíssimo. Só que com Vargas foi o voto indireto. Feminino, não o voto direto.
Primeira eleição com voto direto feminino. Lembra disso de Dutra, por favor, então. E último ponto importante de Dutra, professor. A Constituição de 1946. Esse papelzinho, quando acabar a aula, eu vou escanear esse papelzinho, digitalizar e mandar para você, tá bom? Que é o meu mapeamento mental também aqui. O que eu gostaria que você soubesse dessa Constituição aqui, professor? Gostaria que você lembrasse, por favor, que ele faz o quê? Ele recria os três poderes. Ah, professor, executivo, legislativo e judiciário. Boa. Recria o cargo de vice-presidente, vice-presidente, olha só, o fim da censura no Brasil, e ele faz uma coisa interessante, né? A reabertura do Congresso. Professor, deixa eu entender. Se a gente faz o fim da censura porque teve censura, isso aí. Com o governo Vargas, você consegue lembrar o nome do período de Vargas antes de 37 a 45? Você lembra o nome? Estado Novo, pessoal. Estado Novo não tinha vice-presidente. Estado Novo, o Congresso estava fechado. Estado Novo, Getúlio Vargas centralizou em si o poder executivo. Tá? Então, eu quero que se lembre assim, a Constituição de Dutra, ele traz de novo a ideia democrática, então. Por isso que essa Constituição foi importante. E o interessante, né, pessoal? Essa Constituição legitima as conquistas trabalhistas de Vargas. Legitima as conquistas trabalhistas de Vargas. Que você uma vez aprendeu as 3 siglas, né, pessoal? CLT. Tudo bem? Então vamos lá, recapitula comigo. Primeira eleição com voto direto feminino. Segundo, na economia, um plano chamado de SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Ajuda econômica dos Estados Unidos, a intervenção dos Estados Unidos no Brasil muito forte também. Aproximação Brasil e Estados Unidos, inclusive o presidente Harry Truman visita o Brasil. Legal. E como sempre no populismo, inflação alta, dívida externa alta também, pessoal. Os 2 pontos importantes. A Constituição de 46, que legitima as conquistas trabalhistas de Vargas. Professor, mas o quê? Recria os 3 poderes e fala que eles são iguais, ok? E recria o cargo de vice-presidente. Não tem mais censura no Brasil, e só um detalhe, né, pessoal? O mandato presidencial fica para 5 anos agora. Então, esse é o primeiro da nossa linha do tempo. 46 a 51, Dutra. Vou tirar meu papelzinho e ver aqui, ó. Vou para o segundo presidente. O que é o segundo presidente, pessoal? É o assunto da nossa aula de hoje. Getúlio Vargas. Só que o Vargas parte 2, tá, pessoal? O Vargas parte 2. O Vargas que vai de 46 a 51 foi Dutra. Então, Vargas de 51 até 54. O Vargas, parte 2 hoje, é o nosso assunto da noite praticamente aí. O que eu quero que você lembre do Vargas, parte 2? Levanta a cabecinha lá para cá, por favor. O Vargas 2, pessoal, não tem nada a ver com o Vargas 1. Tá? O Vargas 2 é um Vargas nacionalista. O Vargas 2, de 51 a 54, é um Vargas nacionalista, pessoal. Então, cuidado. Primeiro ponto, é um Vargas que tem uma ideologia nacionalista, pessoal. É um Vargas que vai fazer a defesa do Brasil, vou colocar um X, perante o interesse ou capital estrangeiro. Perante o interesse ou capital estrangeiro, então. O que Vargas fez que a CAF pode cobrar? Primeiro ponto importante, pessoal. O aumento de salário mínimo de 100%. O aumento de salário mínimo de 100%. Eu não acredito que a CAF
pode pedir essa informação que eu vou te falar agora. Mas vá sabendo o conteúdo, pessoal. Levanta a cabeça e olha para cá, por favor, queridos. Vargas tinha um ministro do Trabalho, chamado de João Goulart. João Goulart levantou a lebre, a ideia. Pessoal, vamos aumentar o salário. Faz tempo que não é reajustado. Vargas falou, boa ideia. Toca a ideia, então. Aí João Goulart foi para a imprensa, divulgou essa ideia. A população não entendeu muito bem, uns gostaram, outros não. Só que a elite brasileira não curtiu muito. Por que a elite não curtiu, Rodrigo? Porque se você aumentar o salário, você também aumenta a inflação, pessoal. E aí rolou um documento chamado Manifesto dos Coronéis, falando assim, os militares, hein? Poxa, se o salário mínimo aumentar, dobrar, na verdade, pessoal, vai ter mais gente querendo ser atendente de farmácia, palavras da época, tá? Não minhas, do que militar mesmo. Diante dessa pressão contra a ideia, que era boa, do João Goulart, Vargas fez o quê? Para acalmar todo mundo. Demitiu o João Goulart. Olha só. João Goulart é aquele que vai ser presidente? É esse mesmo. Quando todo mundo se acalma, o que Vargas faz? Aumenta o salário em 100%. Então, na verdade, ele fritou o João Goulart? Fritou o Jango, então. Segunda medida interessante, professor, qual é? A lei de remessa de lucros. O que fala a lei de remessa de lucros, pessoal? Parte do lucro da multinacional teria que ficar no Brasil. Anota lá, lei de remessa de lucros. Parte do lucro da multinacional ficaria no Brasil. Isso é fantástico, pessoal. Por quê, Rodrigo? O lucro ficando no Brasil, a empresa reinveste, gera emprego, pessoal. Isso é coisa boa, gera renda para o Brasil. Brinque bom. Tá aí. Professor, qual foi a terceira lei ou a terceira proposta dele, professor? Boa também. Querendo ou não, a proposta dele era bem interessante. Ó. A extensão da CLT para o campo, pessoal. Olha que coisa bonita. As leis trabalhistas para o cara do campo também. 13º, férias, licença maternidade, ideias boas. Carteira de trabalho assinada, pessoal. Muito bem, muito bem. E a quarta proposta de Vargas, pessoal, foi a criação da Petrobras. A criação da Petrobras, então. Aqui tem um detalhe que eu quero que você tenha cuidado. Por favor, levante a cabecinha aqui e me escute. Gente, cuidado, tá? Lá no Estado Novo, foi criado simplesmente o Conselho Nacional do Petróleo. O que falava o Conselho Nacional do Petróleo, professor? Na verdade, não é conselho, é Agência Nacional, ANP, Agência Nacional do Petróleo. O que falava a ANP? Lá no Estado Novo. Caso exista petróleo no Brasil, tudo que está no solo e subsolo pertence ao governo federal. E olha só, pessoal, já tínhamos encontrado petróleo, ok? Lá na Bahia. Lá no Estado Novo. E aí Vargas fez uma lei lá no Estado Novo falando assim, ó, se tiver mais, pertence ao governo federal. E aí a gente descobriu petróleo, pessoal, lá na Bacia de Campos, aqui, ó, no Vargas 5.1, no Vargas 5.0, então. Então, cuidado, pessoal. A lei que falava do monopólio do Estado sobre o petróleo já existia desde o Estado Novo. Eu sei que não é dia de falar dela, mas isso que é na Federal de Santa Catarina, tá? Tenha cuidado, por favor. E quando encontramos petróleo na Bacia de Campos, pessoal, surgiu das correntes. A primeira corrente a gente chamava de nacionalistas. O que falava essa corrente? O petróleo, o que tem? É nosso. O que falava a corrente nacionalista, queridos? O monopólio do Estado para extrair, para refinar e para distribuir. Monopólio do Estado para extrair, para refinar e para distribuir. Isto falava a corrente chamada de nacionalistas, então. Quem estava com essa corrente, professor? Getúlio Vargas, a imprensa brasileira, a população. Do outro lado, nós tínhamos a corrente chamada de entreguistas.
Professor, quem estava na corrente dos entreguistas? As multinacionais, principalmente dos Estados Unidos, pessoal, e um partido político que vai incomodar muito no período chamado de populismo, União Democrática Nacional, também chamada de UDN, que era liderada por um cara chamado de Carlos Lacerda, então, pessoal. Ó, o esqueminha tá aqui, ó. Esse aqui que eu vou fotografar para você, digitalizar e te mandar depois lá, tá bom? Fica tranquilo, então. Eu coloquei assim, ó, Vargas parte 2, você fez esse também? 51, 54. Beleza? Governo nacionalista, defesa do capital do Brasil versus capital estrangeiro. Aumentou o salário, lei de remessa de lucros, CLT para o campo e a criação da Petrobras, então. Isto é um governo nacionalista, então. O problema qual vai ser, pessoal? A forte oposição a Vargas. Professor, quem era contra Vargas? Eu vou colocar para você aqui a oposição. A UDN, consegue lembrar o nome do presidente da UDN mesmo, pessoal? Quem que era o deputado mesmo? Escreve lá no chat, fala comigo aí, por favor, pessoal. Escreve lá, abri o chat aqui agora. Quem que era o rapazinho da UDN mesmo? Carlos, o quê? Lacerda, pessoal. Primeiro ponto importante. Quem também era contra Getúlio Vargas? Tinha mais gente? Claro, por favor, pessoal. Na hora que Vargas fez a lei de remessa de lucro, as multinacionais, principalmente dos Estados Unidos, então. Professor, quem também? Olha, estender CLT para o campo, os latifundiários não gostaram muito. Interessante, interessante. Professor, e aí o que vai acontecer? A própria elite brasileira não vai gostar muito de Vargas. Porque na hora que ele aumenta o salário em 100%, o que acontece de importante, queridos? Adivinha? O salário aumenta, mas a inflação também aumenta. O povo não sabia se a medida era boa ou ruim. Professor, por quê? Eu posso fazer a pergunta para você. Uma inflação alta, pessoal, quem sente mais essa inflação alta? O rico ou o pobre? Pessoal, quem sente mais é o pobre. Então, obviamente, o pobre não entendia direito até que ponto o salário dobrando iria complicar a economia do Brasil, então. É nesse cenário de instabilidade, olha o que eu estou falando, é nesse cenário de instabilidade política que acontece um fato interessante. O atentado da Rua Toneleiros, pessoal, contra o deputado da UDN, chamado de Carlos Lacerda, então. Esse atentado indiretamente atingiu Getúlio Vargas, mesmo Vargas provando que não tinha nada a ver com isso. Professor, que injustiça! Pois é, você bota fé nisso? Mesmo Vargas provando, querendo ou não, respingou nele então. E aí, professor, o que aconteceu? Quem armou tudo foi o chefe da segurança de Vargas, um cara chamado de Gregório Fortunato. E o que o Greg fez, professor? Contratou um assassino para matar Carlos Lacerda, então. O problema é que Carlos Lacerda não morreu. Quem morreu, na verdade, foi um major da aeronáutica chamado Rubens Vaz, tá? Que era simplesmente um segurança de Carlos Lacerda, então. Carlos Lacerda, o máximo que acontece é levar um tiro no pé, então, pessoal. E o que acontece, professor? O que aconteceu? Gente, nem te conto. É montado, hoje seria uma CPI, né? Aqui no quadro, aqui no papelzinho, se chama Comissão do Galeão, para investigar toda a situação do Brasil, do atentado contra Carlos Lacerda, então. Acham a arma, acham o assassino joga nas costas do chefe da segurança de Vargas, chamado Gregório Fortunato. E Gregório Fortunato faz o quê? Chama no peito a responsa, fala assim, não, Vargas não sabia de nada. O problema é que a oposição a Vargas era muito grande, pessoal. Muita gente da elite não curtia Vargas, então. E mesmo Vargas provando que não tinha nada a ver com isso aí, respingou nele também. E aí Vargas faz o quê? Jura que só sai do Palácio do Catete morto, então.
Um grupo queria que Vargas renunciasse, outro queria que Vargas ficasse então, pessoal. E aí, professor, o que Vargas faz? Vargas se mata. Aí que você vai ter o suicídio de Vargas. E é um suicídio político. Por que suicídio político, professor? Porque Getúlio Vargas enfraquece a sua oposição. Historicamente falando, olha que prova de inocência enorme, hein? De confiança no que está fazendo. Ele se mata, mas não se entrega para os inimigos, então. Eu gostaria que você soubesse uma sucessão de presidentes. Como assim, professor? Eu comecei a nossa conversa falando de Dutra. Aí eu estou em Vargas agora, tudo bem? Tu sabe que o próximo é JK. Mas para a gente chegar em JK, você tem que lembrar uma sucessão, pessoal. Espera aí, vamos lá. Vargas se matou, quem assumiu? O vice. E quem que era o vice, professor? O cara chamado de Café Filho. O vice de Vargas, Café Filho. Café Filho fez duas coisas assim, vamos falar entre nós, importantes nesse mandato dele. Primeiro, ele fez uma instrução por um órgão federal que diminuiu os impostos de importação para máquinas, diminuição dos impostos de importação para máquinas, então. Complicado, né, pessoal? Não entendi, professor. Digamos que você tem uma panificadora e você queira comprar uma máquina, um forno melhor. Com a medida do Café Filho, o forno importado se torna com preço bom para você. E aí você compra o produto estrangeiro, importa, né? E não compra o nacional. Complicadinho, né? E qual a medida dele, professor? Também interessante. É ele que vai fazer as eleições presidenciais. É no governo dele, pessoal, que JK vai assumir a presidência. Tá bom? É no governo dele. Ó, olha para mim, por favor. Eu sou Vargas, eu me mato. Quem assume? Meu vice, Café Filho. E Café Filho vai conduzir o processo eleitoral. Tá? Nesse processo eleitoral, JK foi eleito, pessoal. Só que, por favor, gente, JK ele pode pegar o poder em 56. Beleza? Só 56 que ele pega o poder. Tá? A eleição acontece e faltando mais ou menos aí uns 4 meses, mais ou menos 4 meses para JK assumir, Carlos Luzo vai para o hospital. Desculpe, já falei o cara, pô, brincadeira, hein? Café Filho vai para o hospital. Já te dei a resposta já que ia fazer pergunta. Café Filho vai para o hospital, então. Café Filho não completa o mandato. Faz uma sequência comigo aqui. O presidente se matou, o vice assumiu. O vice está no hospital. Quem assume agora, professor? O presidente da Câmara dos Deputados. Professor, e quem que era? O rapazinho conhecido como Carlos Luz. Já te dei a resposta já. Carlos Luz era o presidente da Câmara. E ele vai ser o presidente interino, pessoal. Até JK virar o ano para poder assumir. Sabe qual foi o problema, queridos? O problema é simples. O problema é que Carlos Luz, quando coloca a faixa presidencial, ele fala o quê? JK não será presidente do Brasil. Mas eu não entendi, Carlos. Ele foi eleito. Não, vou explicar para vocês. JK foi eleito com menos de 50% dos votos. E a gente não falava em segundo turno aqui no quadro por enquanto. Nesse período não tem segundo turno ainda, pessoal. É somente na Constituição de 88 que tem segundo turno, então. Carlos Luz quer impedir a posse de JK, então. Aí um general chamado Lott dá um golpe preventivo. O que é isso? Prende Carlos Luz por desrespeito à Constituição. Gente, quem vai assumir agora? O presidente da República morreu, vice está no hospital, o da Câmara está preso, assume o presidente do Senado, pessoal. E olha, pessoal, faz tempo que a CAF não coloca ele em prova, tá? O senador, o presidente do Senado, que era catarinense, que em muitas cidades de Santa Catarina tem uma rua em sua homenagem. O rapazinho chamado de Nereu Ramos, que durante 45 dias foi presidente do Brasil. Então, peraí. Vocês estão aí, galera?
Isso, é bom fazer uma pergunta e ninguém responder, né, gente? Sim? Então, por favor, isso, pessoal. Fala comigo aqui. Isso aí, ó. Olha pro tio aqui, por favor. O som é bom e a imagem é ruim, mas olha só. Qual que é a sequência que você tem que saber? Você tem que lembrar de quem? Vargas. Depois, quem que é o rapazinho? Quem que é o rapazinho que vem depois? Vargas, Café Filho. Café Filho vai para o hospital. Quem assume? Carlos Luz. Carlos Luz tenta um golpe de Estado. Não quer que JK assuma. Prende o cara. Quem assume? O catarinense chamado de Nereu Ramos. 45 dias presidente do Brasil. E Nereu Ramos passa a faixa para JK. Vargas, Café, Carlos, Nereu e JK. No período de um ano, tu teve 5 pessoas, então, mandando, 4, na verdade, mandando no Brasil, então. Tudo bem? Repete, professor. Com o maior prazer. Vargas, Café Filho, Carlos Luz, que tenta impedir a posse de JK. Professor, qual o nome do general que prendeu o Carlos Luz mesmo? Henrique Lott, L-O-T-T. É ele que prende o Carlos Luz, o alegando de golpe branco. Não, você não pode fazer isso aí, pô. Pelo amor de Deus, JK foi eleito. Ah, mas foi eleito com menos que 50%. Dá nada, pessoal. Não quero saber. Tá? Você diz uma coisa para mim, o que vocês acham? Esse período que a gente está falando, você vai marcar na prova estabilidade ou ins? Instabilidade, concorda? O populismo é instabilidade, pessoal. Se na hora te der uma dúvida, pessoal, lembra, vai culminar com o golpe militar, queridos. Então é instabilidade, o populismo é instabilidade, então. Sai simplesmente Vargas. Virei a pagininha, vou colocar mais um aqui. Para quem que eu vou? Eu vou para o JK. Muito bem, pessoal. JK, legal, legal. Primeira coisa que você tem que saber, meu querido, o nome do plano econômico dele, pessoal. O SALT, ó, meu rascunho aqui, ó, tá aqui, ó. O SALT tá com Dutra. JK é o plano de metas. JK é o plano de metas. O slogan de JK também é maneiro. Qual que é, professor? 50 de progresso em 5 de governo. O 50 em 5? Isso aí. Cuidado que a prova pode pedir os 5 itens para você. Energia, educação, transporte, indústria de base e alimentação. Repete, professor. Você sabe, eu vou confessar para vocês. Eu tenho o meu macetinho. Eu falo assim, ó. Tia. Energia, educação, transporte, indústria de base e alimentação, então. Pode cair? Pode cair muito bem. Tá bom? Só uma curiosidade, inflação alta ou baixa, pessoal? Você já sabe a resposta. Inflação alta ou baixa? Deixa eu ver o meu rascunho aqui, ó. Ó, eu coloquei aqui, pessoal. Olha o meu rascunho aqui, ó. Aumento da inflação e da dívida externa. Boa, isso aí. Boa, galera. Boa, 01. Inflação alta, dívida externa também alta, então. Beleza? Para fazer isso aqui, ele precisava de dinheiro. Claro, né, pessoal? Exemplo, quando eu falo transporte, eu vou falar em rodovia. Esse abençoado fez mais de 1.000 quilômetros de asfalto, pessoal. Isso é chão pra caramba. Tem que ter dinheiro. Olha pro tio, por favor. O Estado não tinha grana. O que o Estado fez? Hoje a gente pode chamar de parceria público-privada. Aqui no quadro, ou no papelzinho, isso vai chamar diferente. Como é que eu vou chamar, professor? Investimento externo. Eu vou usar 3 palavrinhas que, se cair em prova, geralmente é JK, tá, pessoal? Ou é JK ou regime militar. Política Nacional
desenvolvimentista. Política Nacional Desenvolvimento. O que é isso, Rodrigo? É quando o JK precisou de empresas estrangeiras para fazer o seu plano de metas, então. Tá bom? Ele teve a parceria de empresas estrangeiras para fazer o plano de metas, então. Me dá um exemplo, Rodrigo. Claro. Para fazer asfalto, eu tenho que ter o piche, o petróleo. O governo tem a Petrobras, mas não tem a máquina. Então, vamos fazer uma parceria? O governo vai entrar com a matéria-prima e a empresa estrangeira com a máquina, então. Está feita a parceria. Claro, Júlia. Claro. Tá. Para fazer simplesmente o asfalto, pessoal, se for essa parte, me avisa, Júlia, senão eu volto mais um pouquinho, tá bom? Para fazer um asfalto, tem que ter o piche, que é aquela parte preta. Vamos fazer uma parceria? Já repito então, Júlia. Como é que é a parceria então? Simples. A empresa estrangeira vai entrar com a máquina e adivinha, pessoal? O governo vai entrar com a matéria-prima então. A palavrinha importante é política nacional desenvolvimentista. Política nacional. Pessoal, qual que é o fato legal? Você também teve no governo JK, pessoal, a construção de Brasília, pessoal. E aí, gente, vale a pena você saber por que Brasília foi construída, aonde foi construída. Só, o que Brasília... Que a gente dá um jeito em praticamente não por enquanto. Só, por que Brasília foi construída, aonde foi construída lá em cima? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo bem? Sim. Sim? Tudo bem? Ótimo. Pessoal, por que Brasília foi construída lá em cima? Primeiro ponto importante sim que lembrar, pessoal. Qual era o objetivo daquela região ali? Povoar, ocupar a região, então. Segundo motivo, professor, aprendi na escola que Brasília foi colocada lá em cima também para povoar. Você está certíssimo. Beleza? Explico de novo, Mário, no finalzinho então. Professor, eu aprendi na escola também que Brasília foi construída lá em cima pelo fato de tem que estar longe do litoral. Isso eu gostaria que você lembrasse. A Constituição falava, pessoal, que capital não pode ter litoral. Capital federal. Não é Floripa, pelo amor de Deus. Capital federal. Aí vem a pergunta, por que a capital federal não pode ter litoral? Alguém consegue lembrar por quê? Porque nós já tivemos no Brasil, pessoal, tentativas de golpe de Estado tomando a capital mesmo. Então, por exemplo, na República Velha, tu teve a revolta da Chibata, e a capital quase que foi bombardeada. Tá? Na Revolução Federalista, a mesma situação também. Então, por isso, na verdade, foi a segunda revolta armada, a primeira com Deodoro e a segunda com Floriano. Por isso que capital federal não pode, por isso que Brasília não tem praia, vamos falar assim então. Tá? E outro ponto importante também, no finalzinho do seu mandato, a inflação do Brasil estava muito alta, JK, assim como a dívida externa, então, pessoal. Sabe qual foi a ideia de JK? Eu vou lançar um plano. Como é que é o teu plano? Eu vou pedir dinheiro emprestado. Só que tem um problema, pessoal. Para quem que ele pediria dinheiro emprestado? Adivinha? Para os Estados Unidos da América. Tudo bem aí? Vou fechar e vou voltar na política nacional desenvolvimentista, tá bom? Pessoal, a ideia é boa. A ideia é boa. Vocês estão indo aí? Já estou finalizando lá. A ideia é boa. Só que, sabe quando você teve que emprestar dinheiro para uma pessoa que você imaginou que essa pessoa não ia te pagar? E você falou assim, putz, se eu falar que não vou emprestar vai ficar ruim? Sabe o que o JK, sabe o que os Estados Unidos fez, pessoal? Os Estados Unidos foi falar com o FMI. FMI, Fundo Monetário Internacional, o Brasil quer mais dinheiro emprestado, o que você acha? Mas os Estados Unidos não queriam emprestar mesmo. O FMI falou o quê? Ele está devendo muito. Tem chance que ele não te pague, então. O dinheiro é teu, mas se eu fosse você,
não emprestava, então. O que os Estados Unidos fez, pessoal? Foi falar com o JK. JK, que bom que você está com a gente aqui, tem um problema. Você quer dinheiro emprestado? Quer? O FMI achou melhor não te emprestar. Na verdade, os Estados Unidos não queria. Em vez de JK brigar com os Estados Unidos, brigou com o FMI. Por isso que no final do mandato dele, o que o JK faz? Ele rompe com o Fundo Monetário Internacional. Fica brabo, fica brabinho, pessoal. E os Estados Unidos pensam assim, cara, me dei bem, não emprestei dinheiro para um cara que talvez não fosse receber então. Compreendeu? E JK vai fazer a eleição no governo dele para presidente. E aí, pessoal, qual foi o primeiro presidente que assumiu em Brasília? Quem veio depois de JK? Quem veio depois de JK? A gente passou por Dutra, passou por Vargas, passou por JK. Quem veio depois? A galera do JJ. Isso, Fernandinha. Quem que é o JJ? Jânio Quadros e João Goulart. Aquele que era secretário de Vargas, que falou simplesmente em aumentar o salário em 100%. Então, peraí. Dutra, Vargas, JJJ. JK, Jânio Quadros e João Goulart, então. Cuidado com aquela pegadinha da CAF, né, pessoal? Primeiro presidente a tomar posse em Brasília. JK, não, filha, JK construiu. Ele já era presidente. Então, quem foi o primeiro presidente a tomar posse? Jânio Quadros, pessoal. Tá bom? Jânio Quadros, então. Como é que as coisas são, queridos? Clarinha, tudo bem? Você está a partir de 61, né, Clara? Deixa eu tirar uma dúvida primeiro. Mari, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Prof, não entendi. Essa política nacional desenvolvimentista, era desenvolvimento interno com apoio externo? Isso, Mari, muito bem. Eu vou te dar um exemplo, tá, Mari? Para fazer o asfalto, tinha que ter dinheiro. E o governo não tinha. Tu sabe que o JK, além de ser o pai da indústria automobilística, ele vai fazer rodovia para tudo que é lado. Já ouviram falar do cruzeiro rodoviário, pessoal? Que são as BRs que saem de Brasília, que faz a Rosa dos Ventos? É isso aí. Só que o Estado, o governo, não tinha dinheiro, Mário. O que ele fez? Chamou o capital estrangeiro. O apoio externo que eu coloquei para você ali. Tá? Então, a obra saiu, mas não saiu do bolso do próprio governo. E sabe o que aconteceu com o passar do tempo? Essas empresas que foram criadas, Mário, com parceria do nacional com o estrangeiro, elas cresceram no Brasil e passaram a dominar a infraestrutura do Brasil, então. Consegui me fazer claro para ti, Mari? Clara, consegui me fazer claro para ti na data ali, a partir da década de 60? Ótimo, Mari, que bom. Clarinha, tudo bem? De nada, disponha sempre, pessoal. Você está aqui para tirar a tua dúvida, a gente está aqui para te ajudar. Faça o que eu comentei contigo, assista as videoaulas, isso aí, pessoal. Assiste as videoaulas ali, tá? O primeiro toque que eu falo, o aluno tem que ir para a prova da CAF sabendo vagas, sabendo Dutra, Vargas, JK. Tá? Então, saiba essa parte, por favor. Professor, meu primeiro ano de cursinho, muita coisa ficou muito vago para mim. Não tira sua dúvida, daqui a pouco você nunca viu isso que a gente está comentando. Mas o que você faz? Assista as videoaulas, pessoal. Eu estou no grupo ali também, você pode muito bem mandar uma dúvida para mim ali. Prof, você vai responder na hora? Na hora, eu vou ser sincero, não vou conseguir que eu vou estar dando aula, mas vou te mandar um áudio falando assim, tal coisa, tal assunto, tu consegue se virar ali, tá bom? Prof, estou vendo a parte da República, vale a pena investir em, claro, principalmente, Mari, a Guerra do Contestado, tá bom? A Guerra do Contestado, então, vale a pena dar uma olhadinha. Aqueles traços gerais da República Velha, então. Voto de cabresto, correio eleitoral e assim vai. Gente, são 19 horas e 49 minutos. Professora Luísa já está aqui. Espero que sim, né, pessoal? Ela está no meio de nós? Professora Luísa. Hoje é a professora Luísa? Professora Luísa, tudo bem? Como é que está a senhora? Tá aí, tá aí. Eu quero encerrar minha aula pedindo desculpa a você. Eu não tenho compromisso com ele, tá, pessoal?
Eu gostaria de me desculpar, porque eu não consegui me acertar com o tablet hoje e escrever para você. Mas eu me comprometo, ó, quando eu fechar aqui, pegar tudo que eu escrevi, digitalizar e colocar para vocês lá, para você ter um mapinha mental disso aí. Mas me desculpe mesmo, tá bom? Juro que eu vou melhorar para ajudar vocês também nesse ponto aí, tá bom? Obrigado, queridos. Fiquem bem. Prof. Luísa, fica bem, tá bom? Ô, Vitor, muito obrigado. Bola, Luísa, fica bem. Obrigada.